Ah, Deus mío, Deus mío, Deus mío. E aí, meus amores e minhas amoras, tudo bom com você que chegou nesse vídeo? Caras! Gente, tô com um pouco de cara de sono, porque assim, tô gravando em momentos todo momentinho que posso. Vou pegar meu café que tá aqui embaixo. Então, uma pergunta muito recorrente aqui no canal e lá no meu Instagram, na verdade assim, duas pessoas me mandaram, é quanto me custa morar em São Paulo? E eu acho que esse é exatamente o título de um vídeo que eu já produzi aqui pro canal, então eu vou deixar flegado aqui pra vocês irem lá ver o quanto me custa. Mas eu acho um pouco injusto vocês que estão acabando de chegar e talvez com situações semelhantes às minhas, por exemplo, de tá vindo muito jovem, ainda não ter curso superior, ou ainda não ter nenhuma carreira, sabe? Essas coisas assim. Eu acho injusto que vocês se espelhem naquele Bruno Raff que fez aquele vídeo naquele momento, porque naquele momento eu já tinha um custo de vida um pouco mais alto, mas porque eu não tava mais nos meus primeiros empregos, sabe? Já tava fazendo faculdade, eu já tinha sido exposto a oportunidades melhores, sabe? Então, assim, vou te falar o quanto me custou assim que eu cheguei em São Paulo, no meu primeiro emprego. Então pega aí sua caneca de café, que eu acabei de passar, e vamos conversar. Se você viu aquele vídeo que eu fleguei sobre quanto me custa morar em São Paulo, eu não moro mais naquele apartamento, e naquela época eu dividia o apartamento com o meu ex-namorado, ex-marido, enfim. Hoje eu moro sozinho e eu moro em um outro apartamento. Então se vocês quiserem eu posso atualizar até o final desse abecedário o quanto me custa morar em São Paulo. É só vocês comentarem aqui, porque se vocês quiserem uma atualização daquele vídeo eu faço. Mas vamos lá, pega aí papel e caneta, porque esses dias eu recebi no meu Instagram uma pergunta de duas pessoas, na verdade, eu não sei porque que os dois mandaram exatamente esse valor, eu tô até um pouco, talvez vocês sejam sense8s. Eles me perguntaram se tem como eles custearem a vida deles aqui com R$ 800 disponível pra pagar as contas. Eu vou te falar, assim, dos meus 6, 7 anos que eu moro em São Paulo, o quanto me custou o mais barato. Mas, gente, sempre dá pra embaratecer mais, entendeu? Essa é uma conversa, assim, um diálogo que sempre vai estar aberto, eu não tenho como engessar, porque você pode alugar lugares diferentes, você pode conseguir um proprietário que seja muito bacana e faça um descontão, sabe? Essas coisas. Então, vamos lá. Pra mim, de todos esses anos que eu moro em São Paulo, desde que eu sou independente, o meu menor salário que conseguiu manter a minha vida mais barata aqui em São Paulo, eu ganhava em torno de R$ 1.100 líquido. R$ 1.100 líquido, fora o meu VR e o meu VT. Tá? Mas o meu VR era tipo R$ 400 por mês e o meu VT cobria a minha ida e volta para o trabalho. Então, tipo, se eu quisesse sair pra lazer ou se eu quisesse ir pra faculdade, essas coisas, o meu VT não cobria, ele só cobria a minha ida e minha volta do trabalho, que é a obrigação da CLT, se eu não me engano. E com R$ 1.100 eu passava apertado, mas assim, minhas contas estavam pagas, estavam em dia, e eu conseguia me organizar pra comprar as minhas coisinhas muito pouco a pouco. Por exemplo, a minha caminha de solteiro, que antes de ser uma cama de solteiro, era um colchão inflável, e foi um colchão inflável durante vários meses. O meu primeiro edredom, a minha primeira toalha, que antes disso eu peguei da casa da minha mãe e fiquei usando essas coisas assim que eu trouxe da casa da minha mãe por um bom tempo. Essas dicas que eu já dei aqui em outros vídeos. A minha primeira moradia foi a minha mais barata até hoje, embora ela fosse de aluguel mais caro, mas ela me custava o mais barato. Por quê? Eu dividi apartamento com 2 amigos da faculdade. E com esses 2 amigos da faculdade, o aluguel eu lembro que era de R$ 2.000. Eu nunca morei em um apartamento com aluguel tão caro. A gente dividiu a quantidade do aluguel total pela quantidade de quartos. Ou seja, lá úteis, né, quartos que a gente podia utilizar, porque na verdade tinham 3, mas um era closet e não tinha espaço pra usar. Então, úteis tinham 2 quartos. A gente dividiu os R$ 2.000, sendo R$ 1.000 pra um quarto e R$ 1.000 pra outro. Como um dos meninos morava sozinho no quarto maior, que eu acho que era suíte, eu não me lembro mais, ele pagava R$ 1.000. E eu e a minha amiga da faculdade dividíamos o outro quarto. Então eu pagava R$ 500 de aluguel e ela R$ 500 de aluguel. Esse foi o aluguel mais barato que eu já consegui pagar em São Paulo, mas com certeza existem aluguéis mais baratos. Porque ali eu morava na Zona Leste, em um bairro chamado Vila Formosa. E pelo que eu saiba, me corrijam aí quem mora pela Zona Leste, por essas áreas, Vila Formosa é uma zona nobre, porque eu morava do lado de um shopping chamado Anália Franco. E ali é tudo meio carinho, era tudo, então os aluguéis eram meio caros, o condomínio tinha piscina, sabe? Sempre que seu condomínio tiver piscina, já saiba que seu condomínio vai ser mais caro, você vai ter um custo de vida ali mais alto. Por exemplo, o meu atual não tem piscina e ele é bem mais barato do que os meus amigos que têm piscina, por isso eu tô falando, pelo amor de Deus, cara, se você puder me chamar, sabe? Tá muito calor, tô tomando esse café aqui, mas tá...
E aí eu pagava esses R$ 500 por mês. Mais uma coisa, esse apartamento foi alugado pelo grupo Dividir Apartamentos em São Paulo. O proprietário lançou lá e aí eu vi o anúncio e chamei 2 pessoas pra morarem comigo. E o proprietário pediu 1 mês de aluguel adiantado, ou seja, ele pediu R$ 2.000 só pra entregar a chave pra gente. A gente já fez a distribuição desses R$ 2.000, feito a conta de quanto cada um ia pagar de aluguel. Então a minha amiga deu 500, eu dei 500, meu amigo deu 1.000. E aí a gente deu os R$ 2.000 pra pegar a chave. E a gente foi morar lá. Não tínhamos nada, tá? Então eu tinha aí que colocar os custos de parcelas de coisas que eu comprei. A única coisa que eu comprei na época foram, tipo assim, um lençol, o meu colchão inflável, sabe? Essas coisinhas. Eu devo ter gastado, tipo, R$ 100, então eu nem precisei parcelar, mas eu devo ter parcelado umas 2 vezes. Então coloca aí que você vai gastar umas coisinhas assim, sabe? Desses besteróis que a gente não adianta muito antes de vir, mas que eles custam e se você ganha R$ 1.100 vai fazer diferença no seu orçamento. Porque metade do meu orçamento já ia para aluguel, quase. Além disso, nós tínhamos as contas, né? Como internet, água e energia. E o gás. A água já era inclusa no condomínio, então a gente não precisava se preocupar. O IPTU também já era incluso nos R$ 2.000, a gente não precisava pagar a parte. Então a gente pagava pela internet e pela energia elétrica e pelo gás, assim, eu lembro que o 1/3, que era a minha parte, dava tipo R$ 80, não dava muito caro. Então já coloca aí que eu comprometi 580... Que conta difícil. Que eu comprometi R$ 580 da minha renda com aluguel e contas da casa. Aí eu ia pro mercado. No mercado, eu sempre comprava as coisinhas que não tinham nas feiras. Então ali eu comprava, tipo, filé de frango. Eu comprava o arroz, que era dividido por 3, porque todo mundo ia consumir. A gente dividia os alimentos na casa por coisas que eram do geral e coisas que eram individual. Eu acredito que com o mercado, com aqueles bestoroizinhos de comprar uma cervejinha de vez em quando, porque esquece lazer. Seu lazer vai ter que ser dentro de casa. Ou na casa de amiguinho, que você pode comprar uma cerveja no mercado, que é mais barato, e ir pra casa dele. Você não vai pra Augusta, a menos que você vá pra Augusta pra comprar, tipo, uma bebida e beber aquela bebida, sabe? Mas você não vai ficar indo de bar em bar, porque eu lembro que nessa época eu não saía mesmo, porque qualquer R$ 10 que eu gastava saía do meu orçamento. Então, até aqui, com R$ 300 gastos no mercado, energia, todas as contas pagas e tal, eu comprometi R$ 880 do meu orçamento para essas coisas. Além disso, atualmente o metrô, trem e ônibus pela cidade de São Paulo custam R$ 4,30 todos eles. Então se você for pegar um ônibus e pegar um trem em seguida pagando em dinheiro, você tem que pagar R$ 4,30, depois R$ 4,30. Se você for pagar, por exemplo, no bilhete único, que é o nosso cartãozinho que a gente usa para se transportar aqui em São Paulo pelo sistema público de transportes, você paga integração. Então você paga R$ 4,30 e paga metade de R$ 4,30 no seu próximo transporte, se for um metrô. Se for um próximo ônibus, você anda de graça. Você paga só o primeiro ônibus e eu acho que pelas próximas 4 horas você anda de ônibus de graça. Isso se você for usar dentro da cidade de São Paulo. Existem ônibus aqui chamados EMTU, que eles são intermunicipais. Eles fazem o acesso de São Paulo com as cidades que estão no Grande ABC, tá? E eles têm valores variados. Eu descobri isso esse ano, que eu precisei trabalhar durante 1 mês e meio numa cidade vizinha aqui de São Paulo e todos os dias eu precisava pegar ele. O primeiro ônibus que eu pagava acho que era R$3,75 e o último que eu pagava pra voltar era R$7,20. Então assim, preços variados. Então sempre cuida disso, porque gente, a minha próxima facadinha no orçamento ia pra transporte. Porque embora meu trabalho pagasse a minha ida e a minha volta, eu precisava pra faculdade, precisava voltar da faculdade. Eu vinha visitar minha irmã neste condomínio, que hoje a gente mora no mesmo condomínio. Eu ia visitar meus amigos, eu namorava, foi na época que eu comecei a namorar. Então eu ia visitar meu ex-namorado na casa dele, enfim, essas coisas. Então eu coloco aí que eu devia gastar uns 200... Vamos colocar 200, uns R$200 com transporte, tá? Já gastei aqui R$1.080. Os outros R$120 você deixa na sua conta, porque, meu anjo, eventualmente você vai gastar eles. Porque R$120, mas pode acontecer uma emergência de um tênis que você precisa comprar, um não sei o que você precisa comprar, um remédio, um antialérgico, um desodorante, sabe? Essas coisas, assim, que, tipo, às vezes você esqueceu de fazer no mercado. Então, esses R$120, coloca que você gastou todos os seus 1.100. Aqui em São Paulo tem uma prática que é considerada ilegal, mas assim, não vou te falar que não existe. E não estou aconselhando você fazer. Mas, gente, dica aqui de quem é pobre. Vou falar que nunca fiz? Já fiz, entendeu? E hoje, como não sou CLT, não tenho vínculo nenhum com empresa, não devo nada pra ninguém, acredito eu. Pelo amor de Deus, gente, tu vai me processar. Eu sou só mais um aqui que tô tentando ganhar vida em São Paulo. O que é? O VR. Pra você que não sabe qual é a diferença de VR e VA.
VR ou VA é o preço de alimentação por dia que o seu trabalho te dá para que você se alimente no seu trabalho. Lembrando que eles não têm obrigação de te dar esse dinheiro, mas a grande maioria dá. Por que eles não têm obrigação? Eles não precisam te dar o dinheiro para você se alimentar caso eles te deem o ambiente para você poder se alimentar lá na empresa. Então, por exemplo, se na sua empresa tem uma geladeira, tem um micro-ondas, tem um coisinho pra você lavar sua louça e um lugar para você sentar e comer, eles não precisam te dar dinheiro para você se alimentar, porque você pode trazer comida de casa, sua marmitinha e comer lá. Mas a maioria das empresas que eu trabalhei, por exemplo, além de dar esses ambientes pra gente se alimentar, eles também forneciam ou um VR ou um VA. E a maioria também pergunta o que você prefere. Eis a diferença. VR é vale-refeição e você vai usar ele só em estabelecimentos que a refeição já vem pronta. Coloca isso na definição da sua cabeça, mas não é só isso necessariamente. Mas, por exemplo, você vai usar em restaurante, em bar, no dogão da esquina, sabe? Nesses lugares assim que você sai pra comer e aí na hora de pagar você passa no VR. O VA você vai usar estritamente em supermercados, tá? É sempre em supermercado. Então é quando você vai lá fazer o seu mercado e você gasta ele. As empresas aqui em São Paulo pagam esses valores, variam muito. Então, por exemplo, quando eu trabalhava no call center, eu lembro que eu ganhava o que a gente chamava de vale coxinha, que era tipo assim, R$6,50 por dia, pra eu comprar ali um salgado, um suco e beleza, passar minhas 6 horas de trabalho, porque a carga horária também é reduzida, né? De alguns call centers. Enquanto que no meu último trabalho, eu trabalhava na Avenida Paulista, que é um metro quadrado muito caro aqui em São Paulo, então a refeição lá também era mais cara, então a empresa pagava pra gente mais. Eu devia ganhar a refeição na Avenida Paulista em torno de uns R$30 por dia pra me alimentar. Então, assim, no final do mês, de ambos, tem muita diferença, entendeu? Óbvio que na época que eu dividi apartamento com meus amigos da faculdade, eu já tinha saído do call center, então não era mais o Vale Coxinha. Mas eu lembro que era um VA de aproximadamente R$400. É só fazer a conta aí de R$400 dividido por 22, essa era a quantidade que eu ganhava por dia pra me alimentar no meu trabalho daquela época lá dos meus amigos da faculdade. Mas assim, por exemplo, lembra daquele vídeo que eu fiz de como eu me livrei de uma dívida de R$10.000? Naquela época, eu tava muito quebrado. E era a época que eu trabalhava nesse emprego que eu ganhava R$30 por dia pra me alimentar. Então, o montante no final do mês, que era de R$30 vezes 22, era de R$660. R$660 era uma coisa que me fazia muita diferença, só que eu precisava do dinheiro. Porque pra mim era mais vantajoso ter isso em dinheiro. E isso ficou preso num cartão e você só pode usar nos estabelecimentos que eles permitem. Então não é uma coisa que você consegue, por exemplo, pagar contas. Então o que eu fazia? Eu ia em alguns lugares, não tô recomendando que vocês façam isso, tô falando assim, acontece. Eu ia em alguns lugares e aí eu vendia o meu VA ou o meu VR. Depois eu fiquei sabendo que não é uma prática legal. Se eu não me engano, se a sua empresa souber disso, eles podem te demitir por justa causa até. Você que manja disso de RH, me fala aqui. Só que assim, a taxa de dinheiro que eu perdia pra vender isso era extremamente abusiva. Eu acho que eu perdia 19%. Então, dos 660, eu perdia R$125. Eles me davam em dinheiro R$534. É óbvio que não é vantajoso pra mim. Só que eu precisava do dinheiro, gente. E na hora do desespero, de vez em quando a gente fazia isso mesmo, entendeu? Eu e meus colegas de trabalho mesmo, várias pessoas do meu círculo faziam isso, porque vida acontece, você precisa pagar conta e às vezes você só tem VA, entendeu? O meu custo de vida naquela época era de aproximadamente aí uns R$1.020 quando eu dividia apartamento com meus amigos da faculdade. Me sobrava muito pouco, eu não saía, o meu lazer era quase sempre ou na minha casa, ou na casa dos meus namorados, ou na casa dos meus amigos, e era sempre tipo assim, vou passar no mercadinho, vou gastar bem pouquinho, vou levar o que eu vou consumir, porque eu não preciso ir pra bar, entendeu? Era sempre assim pra fazer o rolê ficar mais barato. E quando as coisas apertavam mesmo, vendia o meu VA ou o meu VR, perdia muito dinheiro, então assim, faça as contas, eu não recomendo que você venda, mas eu entendo a necessidade do dia a dia. Perdia muito dinheiro e ia lá e inteirava essa grana com o meu orçamento. Eu morei bem pouco, tá? Com esses meus amigos da faculdade, eu acho que eu morei cerca de 6 meses e logo depois eu já aluguei um apartamento com mais uma pessoa só e aí eram as contas todas da casa dividido por 2, então meu orçamento aumentou, mas os meus custos também aumentaram naquela época. Atualmente, como eu moro sozinho, embora eu não consideraria o aluguel caro, porque é perto de metrô e tal, é o meu momento da minha vida em que eu tô me custando mais caro para mim mesmo, porque eu moro sozinho. Então eu tenho que arcar com todos os custos. Esse ano, na verdade, quase o ano todo eu morei sozinho. Eu acho que teve uns 2 meses nesse ano que eu dividi apartamento com outra pessoa,
mas que não deu certo, enfim, coisas da vida também. Então eu preferi voltar a morar sozinho. Mas eu acredito, pra vocês terem noção, que agora, a partir de janeiro, eu vá dividir apartamento de novo, porque meu apartamento tem 2 quartos. Porque é isso, gente, não dá pra rasgar dinheiro. Eu vou politizar aqui um pouco no final desse vídeo. Quando eu falo que eu tenho questões com blogueiros good vibes, aí vocês me veem lá no Instagram abraçando minhas paredes aqui de casa, agradecendo e sendo muito good vibes, as minhas questões com os blogueiros good vibes são somente uma. Eles falam sempre pra você emanar boas energias, pra você não vibrar de maneira negativa, pra você atrair coisas boas pra sua vida. Só que é muito difícil você atrair coisas boas pra sua vida quando o dinheiro é sempre uma questão, dinheiro é sempre um pensamento, dinheiro é sempre uma coisa que vai tirar o seu sono. Você paga o aluguel esse mês e no outro dia você já tá pensando como que você vai conseguir pagar o aluguel do próximo mês, porque você não pode sair do seu orçamento. Dinheiro é um recurso extremamente limitado para a maioria da população. Então quando eu vejo uma pessoa que claramente não tem questões financeiras para decidir, porque se ela derrapar um pouquinho pra fora da curva, outra pessoa pode ir lá e falar: oi, toma aqui pra você cobrir aí que hoje você... sabe? Aí me dá um rancinho, por isso que eu falo, sabe? Mas tá tudo bem. Por exemplo, eu trabalho hoje pra que no futuro o meu filho seja blogueirinho good vibes, que não tenha questões com dinheiro, por exemplo. Aliás, eu trabalho hoje pra que no futuro eu mesmo seja esse blogueirinho good vibes, entendeu? Eu trabalho pacas hoje pra eu não ser mais refém do dinheiro. Mas é isso, a gente que é pobre, dinheiro é sempre uma questão. E eu sei, eu reconheço meus privilégios, eu sei que tem pessoas mais e menos pobres, enfim, né? Ai, tô politizando, difícil, desculpa. Não vou fazer disso o tema, pelo amor de Deus, vamos seguir aqui. Entendeu? Era esse mais ou menos o meu gasto, eu me custava mais ou menos 1.080. Se vocês virem esse vídeo que eu linkei aqui hoje mais cedo, lá vocês vão perceber que eu tava morando num lugar que eu dividi apartamento só com o meu ex-namorado e o meu custo de vida não aumentou tanto. Então assim, dependendo do apartamento que você consiga alugar, talvez compense pra você dividir só com mais uma pessoa e tal. Vejam esses vídeos, tá? Espero que vocês estejam gostando do alfabeto da vida em São Paulo. Eu tô curtindo muito fazer esses vídeos todos os dias, mas dá muito trabalho. Não esqueçam que o canal no YouTube não é meu único trabalho, não é meu trabalho que mantém a minha vida, não é a minha principal fonte de renda. Então, por favor, me ajudem, amoras. Se inscrevam nesse canal, me sigam nas redes sociais, compartilhem com seus amigos, porque eu tô aqui compartilhando a minha vida com vocês na tentativa de facilitar a vinda da maioria de vocês pra São Paulo ou pra cidade que vocês querem ir, tá? Se antecipem. E vem com medo mesmo, porque o medo não vai passar, tá? Você vai continuar com medo, mas venham com medo mesmo. Um beijo no coração, eu amo vocês e até amanhã, que é a próxima letra. Tchau!